Fala, turma! Chegamos! É episódio 145 do Taon Podcast Brasil. Hoje, se você é investidor ou tem um negócio, ou uma ideia, ou um negócio que já montou e é altamente escalável, esse programa foi feito para você. Então não sai daí que nós vamos bater um papo muito bacana hoje, Chicão. Todo mundo gosta de escalar o negócio, né? É. Todo mundo que tem um negócio tem projeção de escalar, né? Mas às vezes tem um negócio que não dá para escalar. Ah, é? Tem disso? Tem disso também, cara. Será que eles já tiveram experiência com algum negócio que foram atrás deles e não, esse aí não dá, não tem como escalar? Amigo, não, esse aqui infelizmente não tem como, tá? Tenta ver uma outra coisa que nós estamos aí. Mas é libertador, pra quem recebe de forma positiva. É claro, é isso mesmo. Pô, se o cara chega pra ti, eu digo, teu negócio, cara, não dá, vai pra outro. Pô, que bom, né? O cara já sabe o caminho, sabe o que trilhar, já tá te poupando de tu perder recurso e tempo, né? pra montar um Principalmente. negócio novo. É isso aí, cara. Hoje nós estamos com o Bruno e também com o Guilherme da Stars Aceleradora. Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Chicão. Fala, galera, tudo certo? É, rapaz, e existe isso, cara. Existe um negócio, o cara chega e tu fala, cara, teu negócio é difícil, não dá, ou é difícil escalar, já acontece muito, não? Diz que tem uma fala, né, dentro desse meio que diz que padaria não tem como escalar, né? Mas a gente já viu o negócio, né, Gui? E acho que pode comentar, tem negócio de café, né, que já teve uma escala bacana, né? Esse negócio de micro café. Sim, sim, sim. Não, é interessante porque o próprio conceito de escalabilidade, né, ele presume que, poxa, tu consegue crescer receita sem crescer necessariamente a tua estrutura de custo, né? Que daí é onde está o jogo grande do negócio, na questão da margem ali, etc. Então, até por isso, nem todo negócio consegue escalar. Todo negócio ele consegue escalonar, né? Poxa, eu vou crescer, eu vou montar uma loja, eu vou botar a segunda loja, a terceira, a quarta, a quinta, e pô, eu vou aumentar meu faturamento. Isso aí é escalonar ou escalar? Isso seria escalonar. É. Tá, e o que seria escalar? Escalar é quando tu consegue crescer, mas sem aumentar a tua estrutura de custo, né? Então, por exemplo, quando Aumenta o teu lucro. Só Exatamente, lucro, é. exatamente. Pensa no software, no RP. Poxa, o custo para te vender e implementar 100 clientes, pouco muda se tu vender para 200 clientes, 300 clientes. Agora, poxa, se eu tenho uma loja, eu quero, sei lá, uma concessionária de carro, mas que eu quero dobrar meu faturamento, provavelmente eu vou ter que montar uma Em loja. outra cidade, enfim. Exatamente. Isso é escalonar. Daí. É o conceito da padaria, né, que a gente começou ali no início. Se eu quiser vender mais pão, eu tenho que produzir mais pão. É isso aí. É. Então, exatamente, é escalonamento, é isso aí. Aí, o que a gente acaba trazendo para dentro são negócios escaláveis, né? Tem muita gente que chega pra vocês e não... Eu quero fazer, não sabe o que quer. Eu quero escalar meu negócio, mas o que tu quer? Eu quero fazer isso. Não, tu quer escalonar. Tem muito disso. O cara chega pra vocês querendo uma coisa e às vezes nem ele não sabe o que quer. Vocês, não, vamos conversar. Ó, isso aqui que tu quer é dessa forma. Tem isso aí no ramo de vocês? Tem, né, Gui? Às vezes aparece uma coisa ou outra da pessoa assim não saber exatamente o que está querendo, que de certa forma não compreende desses conceitos ou não sabe direito como escalar o seu negócio, né? E às vezes o negócio do cara não é escalável, né? Muitas vezes, né? Sim, aparece o pessoal que tem vamos pensar aqui, uma máquina inovadora, alguma coisa nesse sentido. Até teve um caso lá, Gui, de Lajeado, se não me engano, do pessoal de... Vamos ver se tu puxa na tua memória aí. Pessoal de elevador para placa solar. Lembra desse caso aí? Sim. Legal, sim, comentei. sim. Não, acho que esse foi um caso legal, porque eles tinham, e isso eu não lembro exatamente, né? Mas na época era algo bem diferenciado. Eles tinham desenvolvido um elevador para placa solar, né? Então, justamente, poxa, porque você tem toda uma questão de ergonomia, de segurança do trabalho. Tudo. Pô, uma placa solar é caro, né? Pô, você quebra, se arranha, etc. Eles tinham desenvolvido esse protótipo, né? Que botaria em cima da casa, vamos Exatamente. supor. Exatamente. Levaria até lá, mas um profissional lá pega e coloca daí. Isso. Tem toda essa questão logística e de ergonômica que é difícil, né, da pessoa de fato conseguir colocar. Sim. Né? Exato. Daí, justamente, o que a gente, enfim, na época analisou ali foi que ele não seria um negócio escalável, né? Ele seria, de fato, escalonável, né? E pela tese da Stars, os grupos que a gente investe, etc., a gente sempre busca a questão da escalabilidade, né? Porque é isso que, de fato, drive o potencial de retorno do negócio, né? Poxa, tu conseguir escalar, né? Tu conseguir faturar o máximo possível com uma estrutura que não vai crescer da mesma proporção, né? Para, de fato, isso poder reverberar numa margem maior, tanto EBITDA quanto líquida e por aí vai, para poder dar um múltiplo do retorno
Para o empreendedor, né? Para ele poder embolsar o dinheiro também e para o investidor. É por isso que vocês estão no segmento da tecnologia, cara? Porque o segmento da tecnologia é o melhor cenário para escalar o negócio? Eu não diria que é o melhor cenário, mas ele tem um potencial de retornos muito altos. Então, vamos pegar um extremo, né? O que hoje foi o maior retorno em um curto espaço de tempo para Venture Capital, que é essa classe de ativos? Foi 2.000 vezes capital em menos de 2 anos. Isso pré-bolha.com, que é chamado eBay, né? Os caras botaram grana, o eBay abriu capital, deu mais de 2.000 vezes, na verdade, né? Então, claro, foi um cenário pré-bolha e etc, valuation inflado e tal, tem toda uma particularidade, né? Mas o cenário de tecnologia, o mercado de tecnologia, ele permite que tu consiga escalar, né? Que tu consiga crescer e, consequentemente, trazer múltiplos de retorno muito mais atrativos, né? Tem uma empresa recentemente que a gente vendeu que em 1 ano e pouquinho deu quase 6 vezes de retorno. E isso num investimento relevante, né? Não foi 100, 150 mil, foi bem mais do que isso. Então, comparando, por exemplo, com outras possibilidades, o mercado de tecnologia ele traz essa questão, poxa, de um alto múltiplo, né? Da possibilidade de um alto múltiplo, naturalmente atrelado a um risco, né? O negócio sempre tem um risco, né? Exatamente, o negócio pode dar muito certo, o negócio pode dar certo, pode dar meio certo, pode zerar. Né? Que é o risco de todo negócio na prática, né? Mas, de fato, é um mercado assim que ele está em constante reinvenção, né? Ele está em constante disrupção. E quando a gente tem esses inícios, né, de cenário, ali, por exemplo, agora tem IA, né? Quando a gente estava ali em 2008, 2009, você tinha cloud, você tinha o smartphone. Então, de fato, ele driva toda uma nova classe de negócio, né? E traz consigo um potencial de retorno muito interessante, comparado com outras classes, né? Exato. E aí, como é que funciona o trabalho de vocês com essas marcas, essas empresas? Vocês trabalham de forma perene com a empresa? Ou eu ajudo ela por um tempo, ela escalou, depois o cara consegue escalar sozinho, eu crio um método para a empresa para que ele consiga multiplicar? Como é que funciona? Não, perfeito. Tem-se, dentro da tese ali da aceleradora, a gente fica no processo da aceleração ao longo de 1 ano, que a gente fica auxiliando, então, a startup, essa empresa de tecnologia, que, bom, a gente chama de startup, né? É mais comum no mercado, talvez o pessoal escutar desse formato. Então, auxilia com a questão de gestão, de conectar com os contatos, porque tu imagina, hoje a nossa rede está com 370 investidores, Lajeado, Vitória, Espírito Santo, Santa Maria, e aqui, finalizando quase o grupo aqui de sul de Santa Catarina. Né? Então, um grupo de investidores. Então, tu imagina, tipo, tu pegar aqui uma ideia... Sei lá, a gente começou agora um software maluco aí e a gente tá... Ele casa muito bem para para transportadoras, né? E bate exatamente numa dor muito forte da transportadora. Não sei qual, mas é uma dor lá. Vamos imaginar. Então, dentro dos nossos investidores, a gente deve ter aí quantos? Sei lá, 40? Quantos transportadores deve ter aqui aí de investidor hoje? Tem uma galera aí. Relevante. Tem. Número relevante. Vamos chutar, vamos falar 40 aqui, só para ter um número. Então, tu imagina colocar a solução dentro de 40 transportadoras que tem, sei lá, vai lá quantos mil caminhões, né? Só uma transportadora que a gente tem aqui de sócio tem 1.000. Né? Então, tu imagina tu colocar uma solução como essa, quanto que ela não potencializa, que ela tá começando um negocinho, um produto pequenininho, mas aí tu coloca ela dentro de um sócio nosso, de uma oportunidade... Vai lá em cima. Então, além de vocês conectarem o investidor ao negócio, à ideia, ao projeto, também tem essa questão do network, do relacionamento que vocês podem oferecer para os próprios investidores que já estão dentro do grupo? Sim. Ainda mais tem essa questão da... Acho que o Gui pode comentar dessa parte que tu já participou bastante, desses relacionamentos que acabam assim nesses grupos, né? Como é que acaba um vendendo pro outro, cara. Rola uma maçonaria ali da aceleradora? Como é que é? É interessante que você comentou, porque mais de uma pessoa, não aqui, né, mas já vieram para falar, poxa, que vocês estão formando, que vocês formaram é tipo uma maçonaria da tecnologia, né? Cara, então eu não estava muito errado. Quase isso. E de fato, assim, porque Não, com mochinha pretinha. Não. Aquela no rim, no fígado, no intestino, como é que é? Essa aqui é Benjamin Kombucha, né? Semana passada teve a nossa entrevista com o Lucas aqui. Aí, ó, trocando refrigerante pela kombucha, rapaz. Coisa linda.
Mas aí eu acho que um ponto interessante é que, pensando em moeda, né? Poxa, o equity do empreendimento é a moeda mais cara que o empreendedor pode abrir mão, né? Então, poxa, tá trazendo uma pessoa estratégica como o teu sócio, então esse cara ele tem que botar não só dinheiro no teu negócio, mas dinheiro é commodity, né? Pô, se é pra botar 100 mil, cara, pega 100 mil, sei lá, com um tio, com um pai, com um primo, vai no banco, né? O que mais vale é a expertise do cara, né? Exatamente. Dentro do negócio. Exatamente. Então, poxa, hoje um ponto assim que eu acho interessante da questão do modelo da Stars é que como a gente está com uma rede muito grande de investidores, naturalmente a gente consegue ter capilaridade para poder auxiliar os empreendedores, né? Então, poxa, tem o pessoal de transportadora, tem muita gente em indústria, da parte logística, varejo. Então, a gente, de fato, consegue auxiliar bem o empreendedor a escalar o negócio, né? Como a gente já fez isso antes, né? Poxa, pegar um negócio faturando ali 15, 20, 30 mil por mês, fazer o ciclo de maneira que no final ele seja vendido, né? A gente consegue auxiliar o empreendedor nesses pontos, né? Uhum. Porque o empreendedor, quando ele vai levantar dinheiro, é muito importante que ele reflita, poxa, eu quero vender o meu negócio no futuro, ou eu quero ter o que o pessoal chama de um lifestyle business, né? Cara, o negócio vai crescer, eu vou distribuir provento, vou viver disso e etc, né? Então, poxa, se tu quer crescer para vender um negócio no futuro, o caminho é buscar um anjo, é buscar uma aceleradora, é buscar um grupo de investidores, né? Agora, poxa, se tu quer fazer um lifestyle business, né? Crescer e etc, aí é uma outra tese, né? Aí tem investidores específicos, com teses específicas e etc, né? Mas todas as teses sempre buscam, poxa, além do recurso financeiro, o que eu consigo somar de expertise, de conexões, de networking, etc, para de fato alavancar o negócio. Né? Tem isso é muito valioso, inclusive, cara. Dizem que todos os negócios ou ele vai ser vendido ou ele vai ser, ou ele quebra. Todo negócio acaba, né? Ou ele é vendido, ou ele é passado para uma próxima geração, ou ele quebra. E aí tem Flávio Augusto fala muito isso, né? Vou colocar mais uma, então. Ou ele se transforma. Pode ser? Pode ser também. Legal também, né? Boa, vou me encaixar essa aí, botar do Bruno Diego, botar aí junto com essa frase. Mas e acontece muito em startup, cara. O cara tem uma boa ideia, inicia, depois que ela tá num crescimento legal, ele vende. Tem muito isso ou não? Tem. Inclusive, dentro dessa parte de investimento em startup, tem dois caminhos, basicamente. Um que é o que o pessoal chama de early exit. O que seria esse early exit? Seriam saídas mais cedo. Então, poxa, com 2, 3 anos, tu cresce a operação, tu vende. Então, tem toda uma estratégia, né? Tem um playbook para fazer isso. Essa empresa que a gente vendeu, por exemplo, foi um early exit. E foi, de fato, muito assertivo. A gente vendeu para a Bemob, que é listada aqui no Brasil, né? Sim. E tem um outro caminho, que é o caminho de VC tradicional mesmo. Que, poxa, a cada, na média, aí, 2 anos eu levanto uma nova rodada de capital. Cada vez uma rodada com volume financeiro maior do que a outra, para crescer e expandir mercado, né? Daí, no caso, a intenção, cara, é pegar mercado nacional, é ir para internacional. Então, são teses diferentes, né? Uma tese tu vai ter um retorno um pouquinho menor, só que num curto espaço de tempo, com um risco menor, naturalmente, né? Porque quanto mais tempo tu fica no negócio, maior vai sendo o risco. A outra tese é o pessoal chama que é o The Winner Takes All, né? Cara, eu vou buscar 20, 30, 40, 50, 100 vezes de retorno no negócio, uma perspectiva mais a médio e longo prazo, né? Só que, de fato, com um risco consideravelmente maior, com um volume de dinheiro muito maior e, naturalmente, nessa brincadeira, o empreendedor acaba se diluindo mais também, né? Porque cada investidor... Como um exemplo, talvez tipo um Uber, assim. Exato, tipo um Uber. E o cara que teve que gastar muito, muito com marketing, né? Talvez agora, acho que foi o quê? 2 meses... 3, 4 meses atrás, acho que pegaram a notícia, que a Uber foi o primeiro mês de lucratividade. Vocês pegaram uma notícia agora recente? Caramba! Primeiro mês sim, agora? sim, 4 meses. Pegou, né? O valor da empresa era gigante. Isso, mas isso. não tinha lucro. Exato. Então, assim, tu imagina quem é que tá mantendo isso. Se eu não isso. estou enganado, a Nubank também tinha algo Foi do tipo, recente. Foi investimento, 4, 5 anos de empresa, começou a dar lucro. Então, assim, quem é que tá mantendo essa conta? Então, é exatamente essa estrutura que o Gui está comentando. O pessoal de VC. Né? Então, o pessoal de série, que a gente é um pré-seed, seed, né? Depois vem para fundos de investimento, né? Que vai para série A, B, C. Então, nesse sentido, cada vez, como o Gui comentou, aumenta o tamanho do cheque e, obviamente, os desafios da empresa também são diferentes. Quando está numa empresa pequena, o Diego e o Chicão aqui, está numa empresa pequena,
tem os desafios. Aí começa a aumentar a equipe. Pô, tem outros desafios. Aí cada vez está maior, assim, perdão. Cada vez está maior. Então, cada vez o desafio é diferente. Então, por isso, de certa forma, se divide por séries, né? Porque, de certa forma, cada vez existe um desafio diferente, cada vez quem vai aportar o capital tem um smart diferente, né? O que ele pode agregar é diferente. Né? Então, por exemplo, aceleradoras têm um certo playbook, vamos dizer assim, no que pode auxiliar. Basicamente, seria o quê? No processo do início de uma venda, de vendas do produto, né? De começar a estruturar uma gestão, de começar a estruturar um time para ter tipo um gerente de vendas, né? Para ter uma estrutura. Então, começa dali para frente a, de fato, o produto começar a entrar no mercado e começar a entrar com maior capilaridade. Então, basicamente, digamos, uma aceleradora seria uns passos iniciais para isso, né? Nessa parte de desenvolvimento. Isso te dá a expertise que você já tem do negócio. O Diego chegou aqui com um negócio para mim, o Diego passou qual a ideia dele, eu já, na hora. Ou vocês, beleza, vamos marcar uma próxima reunião e aí nesse meio tempo vocês estudam o negócio do cara, vejam a questão financeira, contábil. Como é que funciona? Já é de bate-pronto isso aí? Porque eu sou da venda, cara. O cara chegou para mim, esses dias eu tava no Aba Café e Negócios lá e a mulher lá de baixo. Eu trabalho com fotografia materna, fotografia de recém-nascido, tal. Queria uma dica de vendas, tal. Eu digo, olha, quantos médicos aqui na nossa cidade tem no seu pacote de parto fotografia? Não conheço nenhum. Você já pensou em oferecer para o médico a oportunidade dele ter um pacote de fotografia junto com serviço? Porque o cara é da venda, então, tipo assim, o cara falou um negócio do negócio dele, eu digo, cara, dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Como é que funciona? O cara chega pra vocês, eu peço uns dias, cara, vamos marcar uma próxima reunião para 7 dias e daqui a 7 dias tu já chega com um negócio estruturado, vai funcionar dessa forma. Tem-se esses passos, vamos dizer assim, mas é um namoro, né, Gui? Dá pra dizer que é um namoro. Porque, assim, se vai investir num... Não transa na primeira, Preto. Vai trocando devagarinho, vai se conhecendo. Cinema, é um vinho. Rola pantoca. Depois, então tem todo um namoro antes. Tem. E tem um documento. Porque tem negócios que vocês já estão acostumados a fazer, que é negócio que até que vocês já têm no meio de vocês, que vocês já têm na carteira, e aí é mais fácil de fazer, né? Mas tem negócio que às vezes é novo, né? Exato. Mas de certa forma, assim, claro, tem várias conversas que tem que se ter, né? Para entender melhor a startup, em que fase que está. Porque são muitas variáveis, né? E dentro dessas variáveis a gente sempre vai tentando extinguir a questão do risco, perguntando, né? Conversando e tudo mais. E aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor essa startup. Mas existe sim um formato que o pessoal chama de pitch deck, né, também, que daí manda um PDF pra gente e tal, a gente consegue analisar com base nesse pitch deck e tal, as principais informações relativas àquela empresa e obviamente sempre tem um furo ou outro ali, a gente vai lá, volta, conversa, marca um novo cafezinho e tal, até afinar a conversa se de fato vale a pena ou não investir na empresa. Tem um ponto que eu acho que é bem interessante, é que como a gente investe no início de fato, né, então a companhia está faturando ali seus 10, seus 15, seus 20 mil, então você não tem muito histórico, né? É diferente, sei lá, se analisar uma Ambev, se analisar uma Vivo da vida. Sim. Então é muito mais Fala as pessoas... baixo. Se tu falar um pouquinho mais alto, eles ligam para oferecer um plano aqui. Não, a loja aqui perto, aqui, falar aqui na esquina, já liga. Então, assim, é muito mais as pessoas que estão por trás do negócio, os empreendedores, e é um relacionamento, né? A questão societária é casamento, né? Então, ela é uma análise, de certa forma, muito mais qualitativa. Então, por exemplo, ano passado, a gente teve 333 negócios que se inscreveram no nível Brasil. Desses 333, 30 a gente selecionou para um pitch day junto com os investidores. O que é um pitch day? Pitch day é o nosso Shark Tank. Tá, né? Isso é presencial. A gente fez online no ano passado. Fizeram online. Aí tá todo mundo nessa mesma sala e os caras apresentando, é isso? Exatamente. Daí... É igual o filme lá do Jason Statham, lá, o Mega Tubarão. É uns 45 tubarão na água, né? Mata um, aparece o outro. Nesse dia aí tá todos os tubarão ali, louco pra dar certo. Exato. E daí teve essas 30, aí dessas 30 caiu pra 15, aí nessas 15, aí tem toda uma avaliação ali, e né? quem é que define quem sai? É vocês? Quem filtra? Não, esse vai, esse não. Não, esse não, esse aqui. Como é que é feita essa escolha? Esse é um ponto bacana. Hoje a Stars ela tem um software, né, que a gente desenvolveu interno para avaliação dos investidores. Então, todos os investidores da rede, então, sobre investimento, eles têm acesso às startups daquele bet. Então, poxa, eu tenho meu login, a minha senha, eu posso entrar,
eu posso filtrar por setor, poxa, se eu quero ir imobiliário, se eu quero ir saúde. Eu tenho acesso às startups, eu posso ver o material, eu posso ver o pitch, eu posso ver o deck, eu tenho 5 critérios de avaliação com notas de 1 a 5. O investidor faz a análise dele. Ele dá uma nota para cada negócio que ele tem interesse. Exatamente, Tá, exatamente. E nisso a gente capacita os investidores naturalmente, né? Tem todo um processo de reuniões ali para ele aprender, de fato, a analisar um negócio, né? Porque para o empresário tradicional entre aspas, é contra-intuitivo, né? Poxa, como é que um aplicativo que está faturando 15 mil vai valer 10 milhões de reais? Qual que é a conta não fecha na cabeça dele. A conta não fecha. Qual que é o fluxo de caixa descontado desse troço, né? Vamos calcular a margem EBITDA, né? Múltiplo de EBITDA, mas cara, o negócio não tem EBITDA é negativo, pô, como é que você vai, né? Fica complicado. E daí, dessas 30 caíram para 15, aí é onde a gente vai para diligência, aí é onde, vamos dizer assim, o filho chora, a mãe não vê. É ali que o bicho pega. E daí é onde você vai para contábil, onde você vai para financeiro, onde você vai para jurídico, é onde a gente tem uma equipe de programadores que abre o sistema e o back-end dos códigos, para ver se, poxa, tá certo, não tá, se tá pronto para escalar, porque senão o negócio começa a escalar, cai o sistema, porque não tem suporte, né, para aguentar aquele número de pessoas, né? Então, diligência de mercado, de empreendedor, e daí dessas 15 caíram para 6. Aí dessas 6 a gente investiu em 5. Uma caiu. Uma caiu. E caiu por quê? Tu lembra? É a questão contábil, financeira, de sistema? Tu tens memória disso, não? Dessas 15, a gente acabou investindo em 5 no final. Então, caíram 10, né? E foi por identificar algum ponto relacionado a isso? Porque elas provaram que tinham uma certa capacidade. Mas na hora de... Passaram bastante fio. Daí na hora de... Quando entra nessa fase, quando entra de ver o jurídico, o contábil, o financeiro, tal, de repente ali encontrou algo que não suportaria, é mais ou menos isso? Sim. É porque na diligência é onde a gente vai ver, poxa, o que está escondido, né? Então, poxa, o contrato social está bem estruturado? Tem um acordo de sócios? Como que está esse acordo de sócios? Contato com o cliente. Tem contrato com o cliente? Não tem contrato? Como que está esse contrato? Né? Como é que está esse cliente? Como é que está esse cliente? Exatamente. Porque daí, poxa, o contrato social foi aquele contrato padrão que o contador tem de gaveta, né? E daí acordo de sócio às vezes não tem. Isso aí é complicado, né? Pô, você vai investir num negócio que não tá bem dividido. Se né? tá tudo certo, não tem problema botar no papel. É o entendimento que eu tenho. Seja casamento, negócio, se tá tudo certo, bota no papel, não tem problema. Que mal vai fazer? Esse aqui é o meu acelerador. Diego acelerador. Que mal que vai fazer? Nenhum. Não faz. Cara, nesse tempo todo aí, a ideia mais louca, o negócio mais louco que aparece. Pô, tu falou de um negócio aí que o elevador que leva a placa de energia solar. É louco, mas deve aparecer cada coisa pra vocês. O que foi um negócio assim que tu disse assim, meu Deus? Cara, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não é pra invalidar a ideia de ninguém, é só que te ficasse surpreso. Não, surpreso, uma coisa assim, cara. Nunca imaginei que pudesse ter isso e tal. Tu lembra de alguma aqui? Deixa eu tentar lembrar. Normalmente a gente não ofende, né? Aí diz, não, teu negócio é bacana, cara, vai lá, isso aí. Não desmotiva o cara. Não desmotiva. Vai embora. Porque tem coisa que não... Enfim, tem negócio que o cara diz assim, isso é loucura, velho. Isso aí não... Tem, até no Shark Tank tem, né, cara? Eu gosto de assistir. Tem coisa lá que a pessoa não tem dado nenhum, o negócio não vai... A região que ela mora, no Brasil, não compra aquilo ali, sim. Enfim. Teve um, tá? Teve um. Mas esse não veio pra gente da aceleradora, foi numa Startup Weekend que eu participei. Cara, esse aí é bem fora da casa mesmo. Que basicamente era uma mulher, né? Que ela tinha criado no SW uma startup que basicamente a dor que ela tinha identificado é que, poxa, hoje tu tem uma abundância, entre aspas, de conteúdo adulto voltado para o público masculino. E ela queria desenvolver algo para o público feminino, né? Para que as mulheres pudessem ter acesso a essa parte de conteúdo adulto de maneira mais assertiva, com mais segurança, né? E etc. Então eu acredito assim que, pensando agora, tá claro que tem mais, com certeza, né? Mas de bate-pronto, eu acho que esse foi o mais diferenciado. Exatamente. Não entende nada de mulher, né? Eu não gosto de conteúdo. Não, O negócio da Shein. Pô, mas já tem, cara. Já tem. Shein. Claro, botar no carrinho, encher o carrinho. Essa é boa. Claro, tira, bota do carrinho, enche o carrinho de novo. Tinha que ter feito essa aqui eu não gostei. Uma coisa já tem, falando já tem. Um aplicativo com o Dolce Isso é o conteúdo adulto,
Agora assim, monta o carrinho. Coloca As lives das lojas. Tem o mulher cartão que do assiste... marido ali, né? Lógico, tem mulher que assiste 3, 4 lives junto das lojas aí. Vai pegando promoção. Vai pegando uma aqui, vai pegando uma ali. As startups, quando são mais jovens, assim, que estão escalando bem, o mercado já começa a olhar para ela um pouco. Opa, tem um negocinho ali. As grandes, Não né? são bobo, né? As grandes já começam, tem um negocinho ali, bom, tá acrescentando o que quer. Não, às vezes ele tem um produto, um serviço um pouquinho diferente que ela não tem ainda. Ela, pois é, interessante isso aqui. Ela vai crescendo no modo em que a grande chega lá e faz uma proposta para comprar pequena. Normalmente é assim que acontece, cara. A grande querer comprar uma menor. No caso, uma startup maior querer comprar uma menor? Empresa já consolidada, Quando já vê que tá crescendo, quando vê que a menor tá vê crescendo. uma startup lá que tá se destacando no mercado, tá crescendo, o negócio tá... A grandona vai lá e faz uma proposta para comprar? Tem. Não, inclusive, essa empresa que a gente vendeu foi justamente isso. Ela foi adquirida 1 ano depois que a gente começou o investimento e com um faturamento, assim, eu não lembro exatamente, mas estava na ordem aí de uns 300 mil mês, mais ou menos. Tá. 300, 350. Faturamento. O que é uma mensal, né? De recorrência. O que é um faturamento pequeno, né? Não Sim, é... sim. Então... É que cada empresa ela vai ter a sua tese, né? Porque a grande maioria dessas grandes companhias, elas acabam adquirindo uma outra empresa por alguns motivos. Primeiro, poxa, eu enxergo um meio e uma sinergia do produto dessa empresa com o meu produto. Então, sei lá, uma TOTUS quando comprou uma RD Station, pô, eu vou fazer upsell aqui, eu vejo muita sinergia de produto, então, cara, bacana. Eu gosto do time de empreendedores. Também é um jeito, Boa. porque, pô, questão de Claro. talento é sempre difícil, né? Verdade. E questão de, por exemplo, time de TI mesmo. Cara, hoje é difícil você contratar TI. Então, poxa, uma empresa que tem um time de TI massa, né? Às vezes a empresa vai lá, compra, mas, cara, o interesse, o que eu quero é esse time de TI aí para desenvolver para mim. Né? Acho que um outro ponto que dá para adicionar também, Gui, talvez é a questão do produto. Às vezes, assim, o cara tem um produto diferenciado. Eu poderia aqui, como empresa grande, poder produzir esse produto, mas, cara, quanto tempo vou levar? Né? Para colocar no mercado e tudo mais. A gente tem um exemplo até na região sobre isso, né? Da Kepler Weber, né? Exatamente sobre essa questão, né? Então, assim, os caras tentaram por muito tempo colocar um produto no mercado, não conseguiram e adquiriram uma empresa aqui da região e já tinha esse mercado já expandido. Então, obviamente, valeu muito a pena, né? Diz que estavam há 4, 5 anos tentando implantar o produto, não conseguiram? Caramba. É difícil, né? Difícil, né? É difícil. É É porque é uma outra mentalidade, né? Poxa, quando tu pega uma empresa grande, o pessoal tá muito acostumado a... É processo. Processo, burocracia. Né? Então, poxa, Demora tempo. Exatamente. A mentalidade da startup é diferente. É agilidade. Pô, é o teste, é o feedback, né? Então, é uma mentalidade diferente, né? Porque a empresa grande... A empresa grande já tá faturando, cara. A empresa pequena tá com investimento, tá botando grana. Sim, E se ficar demorando, aí o pessoal, e aí? Pô, e aí é complicado. Diz que tem, o pessoal é muito apegado, não? Ou é de boa para vender? Porque hoje eu almocei com um parceiro nosso aí, que tem uma empresa que, no meu ponto de vista, está no auge agora. Ele disse, cara, tive uma proposta, acho que eu vou vender. Eu disse, eu não assusto, cara. Eu vou vender... Tranquilo, que a coisa eu sei fazer de novo, se precisar. Sim. E foi o que o Flávio Augusto fez ele dava aula de inglês, depois ele montou a WhatsApp, depois vendeu a WhatsApp no auge, daí o cara não conseguiu, tava quebrando, ele comprou de novo barato, levantou de novo, vendeu de novo. Louco. Assim, ó, não, o pessoal não se apega, né? Normalmente todo mundo que entra com a gente, que conversa com a gente, já tem essa mentalidade de trocar a percentual da empresa com grana mesmo, né? Então, e é isso. O pessoal já tem com essa mentalidade bem aberta nesse sentido. Mas voltando àquela questão ali das grandes empresas... Sim. Os que motivam eles a comprar os menores. Exato. Né? Assim, tem um ditado que diz assim, né? Que a empresa grande é um navio grande, né? No oceano. E aí transatlântico quase, né? Transatlântico, né? Exatamente. E aí, então, os jet skis que estão do lado, assim, para dar apoio, né? Seriam as startups. Então, o cara tem que se munir de alguns jet skis, né? Para se esse transatlântico vem aqui, bate no iceberg, vira o Titanic. Né? Pô, eu migro a minha melhor pessoal do jet ski, né? Entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia, mais ou menos, que se tem de startups porque as empresas grandes elas precisam monitorar, de certa forma, estar à frente dessa questão de inovação e não se tornar obsoleto. Vamos pegar alguns exemplos assim bem básicos, assim, tipo a Kodak, né? Que daí com o celular aí perdeu tudo, né? Então a máquina digital e tudo mais.
a Netflix, né? A questão das empresas tradicionais de Sky e tudo mais. Pô, todo mundo tem Netflix, Prime Video, né? Aham. Então, assim, são modelos de negócio que mudam, né? E assim como processos, modelos, novos negócios voltados para startups, produtos mesmo. Então, as empresas grandes elas têm que estar sempre munidas desses jet skis, né? Então, é por isso que muitas empresas procuram isso. Vocês falaram 4 motivos que fazem grandes empresas comprarem uma startup ou empresas menores do mesmo segmento ou, ou parecido ali, né? Mas a questão de ver ou olhar essa pequena empresa ou essa startup como uma ameaça, existe isso? Tipo, ó, tá roubando muito a minha fatia de mercado, eu já vou lá comprar para mim ter uma segurança. Se prevenir. Ou não rola isso? Eu acho que não necessariamente esse é o driver, né? Mas a gente vê que alguns setores, por exemplo, tem uma questão de consolidação muito forte, né? Porque isso você ganha a escala. Por exemplo, se a gente pegar setor de postos de combustível, né? E pegar, sei lá, a Rede Sim. A Rede Sim vem nos últimos anos adquirindo muita gente. Inclusive lá no Rio Grande do Sul eles compraram o Grupo Charrua, né? A Rede Sim é de combustíveis? Exatamente, exatamente. Porque Aquele verdinho, né? Exatamente. Acho que é Sim Mais, não. Eu acho que tem mais, eu acho. Tem mais? Acho que é Sim Mais. Tem um plus eu ali. não tipo, sei. Acho que deve ter mudado. Eu Isso. acho que sim, acho que sim. Então, assim, tem algumas questões, alguns setores dentro de tecnologia que é muito uma questão de consolidação, né? Porque daí você vai comprando, você vai consolidando, daí quando você vira líder de mercado, de certa forma, tem só tudo, bota o preço que tu quer. Sim, tu Exato. dita a música, né? Exatamente. Dita o ritmo do negócio. Um exemplo também muito claro no ramo de tecnologia é tipo o Facebook. Ele começou lá como Facebook, virou Meta, aí adquiriu quem? O Instagram, adquiriu o WhatsApp. Tudo tá Dominou debaixo da Meta ali, né? Que era o antigo Facebook. Debaixo do guarda-chuva do Meta. Exatamente. E aí eles acabaram também espremendo lá o Snapchat, né? Que fizeram stories do Instagram. Né? Então, são casos que ou a própria startup, que está grande, já virou um transatlântico, né? Vai adquirindo isso para se munir, né? Mas no caso também de empresas tradicionais também acontece a mesma coisa. Exato. E tem um ponto até que eu queria comentar, que vocês levantaram de maneira muito assertiva, que é de fato o apego da pessoa na venda do negócio. Porque, querendo ou não, é difícil. Cara, é a tua vida que tá ali dentro. Não, se for uma ideia da tua cabeça e tu começou de tudo, é igual ao filho. É difícil. É difícil. Imagina, tu sofreu, tu ficou noite sem dormir. Não é só o valor real, tem um valor sentimental muito tem forte. Tem um valor sentimental, sim, exatamente. Sim. Tem um valor sentimental porque muita gente ali estava contigo quando tu começou o negócio. Então, tu tem uma responsabilidade não só sobre ti, sobre os teus demais acionistas, investidores, mas também uma responsabilidade com os teus funcionários. E daí, poxa, na hora de vender, como é que vai ficar isso? Né? De fato, assim, a gente tem uma conversa sempre com os empreendedores de que ela é uma jornada que tem que ser muito bem pensada, né? Porque não necessariamente o caminho final para uma empresa é a venda, né? Tem vários investidores que saem antes, né? Poxa, tu tem um software, por exemplo, esse software cresce, você chega num determinado ponto de faturamento que, cara, você gera tanto caixa que, cara, eu posso lá e tá aqui uma proposta para recomprar meus investidores. Estatisticamente falando, as saídas no Brasil, a grande maioria é por venda, seja total ou parcial das ações, né? Ou seja, um estratégico vai lá e, né? Mas tu pode fazer ou uma venda secundária, que é o que, poxa, um outro investidor vem e compra minha participação, que daí continua, enfim, né? Ou também tu pode ter essa questão do buyback, né? Que os próprios empreendedores recompram um investidor e continuam, enfim, a jornada ali, etc, né? Então, não necessariamente o ponto final dessa jornada é a venda da companhia. Tem outras possibilidades ali também, até porque, enfim, de certa forma acaba tendo uns mais e outros menos, né? Mas tem um certo apego, né? O sucesso do negócio, ele é apontado por diversas questões, né? São diversos pontos que fazem com que ele seja realmente sucesso. Tem um amigo meu que diz que o segredo do sucesso está no relacionamento. De fato, é um ponto importante para o negócio? Olha, eu acredito que faça sentido. Porque, assim, quando a gente vai analisar essas empresas, principalmente no estágio que a gente entra, né? Você não tem muito histórico.
né? Você vai analisar um fluxo de caixa. Cara, a companhia tem 6 meses. Vai analisar o quê? Não tem muita coisa, Sim, né? Então, assim, é muito baseado no relacionamento, né? E, poxa, cara, como que é esse empreendedor? De onde é que ele veio? O que que ele já executou? Como que é a relação dele com o sócio? Qual que é as áreas que cada um abrange, né? Então, de fato, assim, é bastante relacionamento, tanto que um processo de investimento, na média aí, claro que vai variar conforme o humor do mercado, né? Mas vai aí de 6 meses a 1 ano, né? Sim, sim. Alguns dos pilares que se avalia, né, numa startup e tal, basicamente, pode ter mais, mas o pessoal comenta sempre em 3, né, que são avaliados, né? Então, o produto, como é que tá, se o produto é bom, se não é. Aí se comenta que o produto tem que ser ou 10 vezes mais barato do que existe, ou 10 vezes melhor do que já existe. 10 é bastante. 10 é bastante, mas o investidor olha isso, né? É um dos pilares. O outro são os empreendedores, que nem o Gui comentou. Então, esses empreendedores, qual é o histórico deles? O cara está criando um aplicativo, sei lá, um software no ramo de medicina. O cara é médico? Faz sentido, né? Uhum. O cara é médico, o cara está estudando medicina, o cara entende sobre medicina. De fato, precisa entender sobre medicina desse negócio ou não, né? Então, assim, quem são os outros sócios dele? Quais os percentuais que eles têm dentro dessa empresa? Isso aí é super analisado também, a questão do cap table que o pessoal fala, né? Quantos por cento cada um dos sócios tem? Tem algum investidor participando ou não? Então, o histórico desse empreendedor ele é muito importante, porque ele vai denotar do que vai vir dali para frente, né? Então, porque como a gente tem, como o Gui comentou, 6 meses. O que a gente vai analisar? Então, basicamente, o que se analisa então, é produto, pessoas e mercado. É o terceiro pilar, vamos dizer assim. O mercado que esse cara pode atingir é um mercado grande, médio ou pequenininho. Então, quando a gente identifica qual o tamanho do mercado que ele consegue atingir, a gente consegue identificar qual o retorno que a gente pode ter se a gente investir aqui no início. A gente investe X aqui no início e se ele atingir esse potencial máximo aqui, quanto é que a gente vai ter de retorno? Então, e aí tu imagina, um mercado pequenininho. A gente investe aqui no início, mas ele vai subir só até que assim. Vai dar, sei lá, 3, 4, 5 vezes de retorno. Onde a gente entra é pouco. Né? A gente precisa de mais que isso. A gente tem que ter expectativa em mais do que isso. Então a gente mira, normalmente as aceleradoras miram na startup early stage 10 vezes o valor do retorno. Como é que vocês recrutam, convidam esses investidores para estarem dentro desse grupo seleto de vocês? Como é que é feito? Indicação, como é que vocês conseguem chegar no cara? É o seguinte, Chicão, é o seguinte, acho que a gente convidar para vir para cá, tu tem um cara que tem o perfil, tal. Tem muitos colegas, inclusive, em comum contigo que já estão junto conosco. Falaram muito bem de ti e tal. Tem que cortar a pontinha do dedo. Não, acho que não precisa cortar o dedo, não. Não precisa. Matar um parente. A cobra aqui. A cobra, serpente, em cima da mesa. Mas como é que é feito isso, cara? Como é que vocês cuidam dessa parte dos investimentos, hein? Eu acho que esse é um ponto muito bacana, né? Porque assim, o meu sócio, ele é de São Paulo, né? Do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Angatuba. Então, na época dele tinha 20 mil. Hoje, segundo ele, tem 25 mil, né? Então, cresceu, mandar um abraço pra ele, um abraço habitantes. Pra ele. Exatamente. É a cidade do Polenguinho, do queijo Polenguinho. Isso aí Opa! Quem não conhece, Polenguinho, todo mundo conhece. Legal, né? Exatamente. Bom demais. E daí, toda a carreira dele foi feita em São Paulo capital. Num primeiro momento em banco de investimento, no Merrill Lynch, e depois na antiga Busali. Então, esse contraste de interior e capital, ele derivou muito do modelo da Stars. Porque, por exemplo, quando a gente pega o modelo tradicional de VC, investimento em startup mesmo, beleza, tô interessado nesse troço aqui, quero investir, beleza. Quais que são as possibilidades hoje? Normalmente as cotas não baixam de 100 mil e normalmente esse investimento ele é feito à vista. Sim. E ele não tem nenhum aspecto de aprendizado, né? Tu vai aprender com o teu próprio dinheiro, né? E fazendo com investimento com outras pessoas. Na base do erro e acerto. Exatamente. O que no Brasil é o mais natural dos empreendedores. Né? Exato. É tentativa e erro. Exato. Então, quando desenhamos lá o modelo, né? Um ponto que ficou muito claro, porque, poxa, o primeiro grupo da Stars foi montado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Eu fiz faculdade lá, e Santa Maria, poxa, é bem no interior, né? A gente precisava criar um modelo que, poxa, atraísse a liderança da região, o grande empresário,
para poder botar o pé na água, vamos dizer assim, né? Mas que ao mesmo tempo que a gente pudesse compartilhar conhecimento e ir construindo esse conhecimento ao longo do tempo nesse investidor. Porque, de novo, cara, como que um negócio que fatura 20, 30 mil por mês vai valer 10 milhões de reais? O próprio Nubank, a primeira rodada do Nubank no PowerPoint foi 2 milhões de dólares por 10%. Um PowerPoint valia 20 milhões de dólares. Caramba, o que baseia tu avaliar uma empresa, um PowerPoint em 20 milhões de dólares? Né? Então a gente vai... Hoje, basicamente, o pessoal que acaba participando com a gente é um pessoal assim que entendeu que, cara, a tecnologia ela não é mais o futuro, ela é o presente. Não tem mais como eu estar longe, fora disso, perdido, sem saber o que está acontecendo. Né? Eu preciso estar antenado. Eu tenho amigos meus que já estão dentro desse grupo. Né? Então a gente vai muito por indicação, pela confiança, pelo nome. Então, de fato, a gente vai investindo junto, vai colocando o pé na água e tem toda uma questão de capacitações, de reuniões para gerar negócio, para gerar networking. Então, por isso que as pessoas até falam, cara, vocês formaram tipo uma maçonaria da tecnologia. Né? Cara, essa é boa. Quase isso, né? Quase isso. Essa é boa. Então, o pessoal vê muito essa questão, poxa, do relacionamento, do networking, do acesso, né? Mas também, cara, de eu, entre aspas, botar o pé na água, né? De eu ir sentindo, ir vendo... E estar atento a essa questão das oportunidades, né? Para não deixar perder a mão ali, né? O time, exato. E assim, e uma coisa que eu acho que o Gui comenta esse caso aí, do cara que colocou lá 30 mil lá no início e depois ele colocou quanto lá? Comenta esse caso aí que eu acho que é muito bacana aí para compartilhar. Eu acho que esse é um ponto muito bacana, porque mostra que, de fato, a Stars, onde a gente montou a operação, teve um trabalho de destravar capital. Porque, poxa, se a gente for pegar uma cota de VC mesmo, fundo aí de 50, 100 milhões de reais, a cota é 1 milhão. Ponto. Não existe meia cota, não existe um quarto de cota, sim. É 1 milhão de reais. Pix. Não chega a ser Pix, mas é quase isso. É quase isso. Então, caramba, muita gente tem, tranquilamente. Cara, eu não vou botar 1 milhão num negócio que eu não conheço, eu não te conheço. Arriscar, né? Exatamente. Pra que eu vou botar 1 milhão no teu negócio que eu não sei quanto que vai vir de retorno e quando que vai vir, se eu posso, sei lá, comprar 3, 4 apartamentos aqui que, né? Que vai me... É um investimento seguro. Seguro. Exatamente. Então, esse investidor, eu acho que é um caso muito bacana, que lá na época ele investiu com a gente 30 mil, né, que foi o primeiro valor da cota da Stars. Isso no momento... Mas ele comprou a cota da Stars, não a cota de uma empresa. Exatamente, porque a Stars ela se estrutura através de grupo de investidores. Perfeito. Então, cada grupo tem X cotas e a gente comercializa essas cotas para fazer o caixa desse grupo para a gente fazer os investimentos em conjunto. Porque quando vai investir, daí o cara não precisa botar do dele, bota do grupo. Exatamente, que daí ele aporta ali mensal, né? Tem um valor mensal ali que as Paga um valor para entrar e depois uma mensalidade. Exatamente. Entendi. E daí na época... Era 30 mil. Era 30 mil. Hoje é quanto? Hoje tá em 75. 75 mil. Tá, o cara botou 30. Exato, ele botou 30 parcelado na época, né? Não tinha muito histórico, né? A gente tava iniciando ali, etc. E daí surgiu a oportunidade depois de investir numa empresa maior de tecnologia, né? E na época o cheque ia ser 5 milhões que a gente ia fazer nessa empresa. E daí ela tinha recebido uma oferta de aquisição, né? E a gente entendia que não era o momento de vender, a oferta estava barata. Né? A gente não entendia, cara, visto o potencial que o negócio tem, caramba, não vamos vender, vamos... O pessoal ofereceu 5 milhões para comprar. Foi mais porque quando o pessoal faz essa oferta para comprar empresas... A empresa era de vocês? Era do grupo? Exato, a gente tinha investido nela. E o pessoal faz essa oferta baseado em quê? Eles pedem números, alguma coisa de antes? Ou o cara... eu acho que vale isso aí, vou fazer uma proposta. Normalmente as empresas grandes, quando a gente pensa, por exemplo, o caso da própria Bemob ali, ou empresas de tecnologia, eles têm normalmente um time de M&A, né? Que é a galera que é responsável por Tá por dentro de tudo isso. Tá por dentro, ter relacionamento com os empreendedores, né? E para poder ir sondando, né? Então, normalmente quando você faz uma proposta dessa, normalmente ela é uma proposta... tem uma parte que ela é à vista, e daí às vezes... desse valor, supondo que, sei lá, a gente vai botar 10 milhões de reais.
tem algumas possibilidades. Eu vou botar 10 milhões e eu vou comprar 100% do teu negócio. Então, esses 10 milhões vai todo para o teu bolso e para o bolso dos teus sócios. Tem uma possibilidade que eu tenho uma parte cash in, uma parte cash out. Ou seja, desses 10 milhões, eu vou botar 8 no bolso dos sócios e 2 no negócio. Né? Tem essa possibilidade também. E tem uma outra questão, que é o tal do earnout, que em aquisição é muito comum. Porque o earnout é basicamente a empresa que está fazendo a proposta, ela estabelece uma série de metas. Pode ser meta em número de cliente, meta em faturamento, meta em EBITDA, que tu tem que bater de X em X tempo. Se a empresa bater, destrava uma bonificação. Né? Então, normalmente, quando você faz aquisição, você tem ali um período de earnout. Né? Ou seja, o empreendedor ele embolsou um dinheiro à vista, mas ele tem um incentivo, vamos dizer assim, né? Para continuar entregando. Né? E nesse caso específico, essa empresa tinha feito uma oferta, a gente entendeu que era uma oferta barata, visto o potencial do negócio, e foi um caso muito legal. Vocês não assim. venderam? A gente conversou com o empreendedor, o meu sócio conversou, e falou o seguinte: fulano, se a gente levantar 5 milhões de reais para ti em até um mês, a gente segue no investimento contigo e tu recusa a oferta? E beleza, a gente levantou 5 milhões em 3 dias. Claro, assim, não foi contrato assinado, Sobrou 27. né? Não foi... Era um mês, né? Não, mas esses 5 milhões veio de quem? Da onde? De alguns investidores chaves. Que daí entraram pro grupo. Exato, ele foi um investimento que a gente fez no formato de syndicate. Porque a aceleradora, ela tem um valor de cheque máximo que a gente pode fazer. Porque senão começa a concentrar demais capital. Pois e é. o risco começa a aumentar demais. Então, hoje, na média, o primeiro cheque a gente pode chegar até 500 mil. A hora que for fazer um investimento maior, um follow, a gente pode aumentar um pouquinho isso, mas daí depois tem um tempo, tem uma série de questões que o empreendedor ele tem que entregar. Esse grupo pode fazer um investimento de uma compra ou aquisição, o investimento de máximo 500 mil. Exato. Normalmente, O grupo, sim. Tá, beleza. Normalmente esse 500 mil ele vai para até 15% do negócio, né? Tá. Não mais do que isso. Tá, beleza. Né? Que é a regrinha de bolo. Tá. Né? E daí, quando foi feita essa proposta, a gente levantou esse dinheiro, foi conversando com outro, claro que foi no fio do bigode, né? Não teve contrato assinado com os investidores, etc. E daí esse é o caso que o Bruno comentou, né? Que esse investidor lá atrás tinha botado 30 mil, Pagou e a desses mensalidadezinha. 5 ele ia botar 2. 2 quê? 2 milhões. Ele ia botar 2, um outro investidor ia botar 1, e o restante dos 5 foi cota de 500. Né? Mas por quê? Porque ele botou o pé na água devagar, né? Ele entendeu... Igual o Tomé, tem que ver pra crer. Exatamente. Ele foi, entrou pra dentro e disse, esse negócio é bom, hein? Exatamente. E ele ficou com uma porcentagem maior do negócio, óbvio. Ele Exato. botou 2. Mas aí o que aconteceu? Essa foi interessante. O próprio CEO da empresa, que queria comprar, ligou pro empreendedor para saber por que estava demorando. Porque o empreendedor naturalmente ficou enrolando. Lógico. Sim, Né? cozinhando o galo. Se não conseguiu 5 lá, eu garanto aqui. É, lógico. Exatamente. E daí o próprio CEO dessa companhia que fez a aquisição depois, ligou pro empreendedor para, enfim... E aí, vai querer ou não vai? Exato. E daí foi feita uma contraproposta nesse sentido e daí a gente vendeu. Aí saiu do negócio. Tá, daí no caso o outro fez uma proposta maior? Pro cara? Não, a Não. contra, né? O cara tinha feito a proposta de 5 milhões e aí fizeram uma contra pra ele de algum valor mais alto que 5. Exato. Daí, na hora que foi feita essa contraproposta, Daí eles aumentaram um pouquinho. aí exato. Aí a empresa que queria adquirir melhorou. Beleza. E daí, cara, agora tá fazendo sentido. Aí a gente vendeu. Ah, entendi. Então o cara que botou o 30 mil, depois ia botar o 2 milhões, não precisou botar o Não 2. precisou Não botar. precisou botar o 2. É. E recebeu. Nesse caso, não, porque ele não tinha entrado como investidor lá no início. Nessa empresa em específico. Ah, olha. Exato, mas assim, só pra. Ele não era daquele grupo. Só pra ilustrar que, como 30 mil, o cara tá tipo assim, agora ele coloca 30, né? Lá no Sim, ano sim. passado, né? Mas, 30 mil, se eu perder, não vai me fazer falta. exato. Tudo bem, vou arriscar. Tal. E aí, como ele foi aprendendo ao longo do processo, Foi entendendo. surgiu essa oportunidade de colocar 2, né? Colocar 5, se ele quisesse colocar 5, ele colocaria. E ele estava disposto a colocar esses 2, né? E ele, então, obviamente, aí deu essa troca aí, que daí assim, pô, vamos colocar, não vamos colocar. E aí a empresa foi lá, aumentou o valor, né? E aí acabou não precisando colocar 2, mas, entretanto, mostra essa situação que de 30, o cara pode ser de 30 para 2, 30 para 10, 30 para 5. Sim, sim. Porque, tipo assim... Que agora é 75, não é mais 30. Exatamente. Porque Não, o cara tá aprendendo, né? Tá, e essa venda daí, o lucro da venda, o valor da venda do negócio é dividido
Em cotas, obviamente, entre os sócios. O cara que era o dono tal, e o pessoal do grupo da Star. É isso? Exatamente. Daí o exatamente. pessoal, vamos supor, os caras fizeram investimento X e conseguiram tirar um valor maior depois da venda, é isso? Foi. Nesse caso, por exemplo, alguns investidores que entraram mais cedo tiraram ali 5,2 vezes capital. 5,2 vezes. Exato. Porra, bom pra caramba. E isso em um ano e uns quebradinhos. Né? Olha aí. Rápido, retorno rápido. Muito. Exato. Muito. Claro que assim, é exceção. Não, Sim, mas um caso estamos falando isolado. um case de sucesso aí que marcou e tal, né? Exato. Mas de fato, assim, foi rápido. Então, assim, foi bem interessante. E isso mostra que, de fato, esse mercado de tecnologia, claro que tem um risco inerente da operação, né? Mas, cara, tem um potencial de retorno bem interessante. Até se a gente pegar histórico Brasil, se a gente pegar historicamente falando a média de retorno dessa classe de ativos no Brasil, ela acaba não sendo tão interessante. Mas se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, pô, é fantástico os caras conseguiram fazer lá. É, de fato, de cair o queixo. Esse mercado surgiu nos Estados Unidos? Porque eu queria entender, porque o pessoal... É tão mais fácil falar assim, ó, tu vende para cliente, tu vende para fornecedor, mas não é B2B, é B2C. Assim, Em inglês, você quer arrebentar o cara, né, cara? Deixar o cara Pô, não é mais fácil assim não, cara. Pois é. Vende para cliente final, para quem que tu Ele é vende? mais fácil, né, mano? Mas cada um, né? Eu acho que surgiu lá, né? Acho que é porque vem tudo de lá, né? nessa questão do mercado de tecnologia, ele começou lá, né? Porque começou né, conta a história que o berço desse mercado de tecnologia foi o Vale do Silício por causa das próprias empresas, né? Da questão dos Microsoft, chips, Apple, Dell. Exato, né, grandes empresas. e daí a gente pega lá a Intel, eu acho que é um case muito legal. De início, Pô, você tá falando ali de década de 60, mais ou menos, se eu não estou enganado, em que, poxa, não era comum esse tipo de investimento, esse mercado de tecnologia estava iniciando, né? E daí esses Era caras... tudo novo, né? Tudo novo. Uma loucura. Os caras diziam, vou fazer isso. Tu é louco, acabou que fazia. Meu Deus. Exatamente. E daí, até a própria Intel teve um case antes deles, né? Mas agora eu não lembro. Mas a Intel eu acho que exemplifica bem. Poxa, era uma empresa de tecnologia com uns caras fantásticos, né? Empreendedores muito bons, que foram lá, levantaram um cheque e fizeram um investimento. A própria Apple. A Apple surgiu do... Exatamente. Tanto que tem uma estatística que eu acho que é muito legal e mostra, de fato, teve um estudo de Stanford que ele pega de 75 a 2015 e ele analisa, poxa, se eu pegar as empresas que foram fundadas nesse período, que tem capital aberto nos Estados Unidos, se eu somar o valor dessas empresas que receberam um aporte de investidores, que são de tecnologia, e comparar com o valor total do mercado americano, qual que é o percentual? E até 2015 isso era 40%. Ou seja, isso não pegou Apple valendo $1 trilhão, não pegou Google valendo $1 trilhão. Nesses 40 anos, de 75 a 2015. Exatamente. E agora a gente tá falando da NVIDIA também, né? Valendo também pra caramba por causa da IA, né? Exatamente. Então, esse cenário de investimento em tecnologia, ele começou ali. Mas até alguns livros, eles comentam uma questão que, poxa, se a gente pegar a palavra venture capital, a gente está falando na tradução de capital de risco. O pessoal comenta que, na verdade, o primeiro venture capital foi a própria questão da... eu me esqueci o nome, das grandes navegações, né? Uhum. Tipo, se tu pegar Portugal e Espanha, tinha gente que financiava aqueles navios para pegar especiarias, para descobrir novas terras. Então, querendo ou não, aquilo ali era um capital de risco, porque, poxa, tinha o risco do negócio ir para barrocada, sei lá, o navio afundar. Era um monte, né? Era uma guerra, os caras tomavam o teu navio. Exatamente, pirata, né? Né? Então, alguns livros comentam até que esse, de fato, foi o primeiro venture capital da história, né? Mas não em tecnologia, no caso, né? Daí a gente tá falando mais pra frente. Massa. Cara, show de bola. De tecnologia tem essa questão ali da Apple, que o Gui comentou, né? Que daí um executivo que saiu lá da Intel colocou um cheque em Venture Capital, vamos dizer assim, que ele colocou um cheque lá na Apple, comprou um percentual dela, né? E aí a Apple começou a crescer a partir disso. Até então era não sei se vocês já viram o filme. Sim. Já viram, né? Sim. Eu não vi ainda. Tá lá o Steve Jobs lá... Bem louco, né? Bem louco lá com pé no chão, né? Pé no chão, porque ele não colocava sapato. Não, né? pé no chão e calça. Parecia, E calça. da Assembleia de Deus. Cara, ele tinha essa inclinação para a questão religiosa, né? Meio
Não sei exatamente, né? Mas é lá para aquela região da Índia, né? Sim. Né? Ali. É budista, acho que é. Por esse lado, assim, né? E aí, então, tinha 3, 4 caras lá, gato pingado, lá fazendo umas placas, né? Para vender a tela que eles tinham integrado ao computador. Né? O primeiro computador com uma tela e tudo mais, que até então era o pessoal codificava, acho que era, sei lá, uma máquina bem louca, né? Mas não tinha tela, o cara não conseguia ver o que estava fazendo ali, né? E então eles conseguiram conectar a tela com o keyboard ali e tudo mais e começaram a vender isso de forma bem... bem... Como é que eu vou dizer? Bem... como é que eu... Fugiu a palavra aqui, orgânica, assim, bem natural, né? E aí foi lá quando veio o investidor lá da Intel, colocou uma grana, eles começaram então a automatizar o processo e aí que começou a se escalar o negócio. E aí virar a Apple que... E virou o que virou, né? Mas diz que até... Esse cara acho que multiplicou o cheque, né? Mas diz que até depois da empresa voando já, cara, os iPhones os primeiros eram mais pesados. Sim. Aí dizem que quando surgiram os Plus ali e tal, o Plus era muito mais pesado ainda, porque é maior, né? Sim. Aí diz que uma vez estavam na fábrica lá e ele chegou e... Os engenheiros, cara, não dá pra diminuir as peças desse celular, tá muito pesado. Aí os caras, não, cara, a gente já diminuiu o que pôde. Disse que ele pegou um celular, tinha um aquário na fábrica, ele jogou dentro. Nossa. E aí saiu 2, 3 bolinhas assim, ó. Tem ar dentro. Diminui a bateria. Nossa. Tem ar dentro. Não, tem ar dentro, aumenta a bateria. Porque a bateria não aguentava, lembra do iPhone? Tá. Era do aumenta a bateria. Aumenta a bateria. Tem ar dentro, aumenta a bateria, vai aguentar mais a carga. Olha só. Porque tinha espaço dentro. E aí, os caras contando a história assim. Claro que o cara, pra saber se é verdade ou não, tem que... Sim. Mas o cara, pra criar essa história também, só aquele do sítio do Capão Amarelo, né? Não, mas ele disse que... Não, ele pegou e jogou o celular dentro do aquário, saiu 2, 3 bolinhas. Cara, tem espaço aí dentro. Aumenta a bateria. Massa. Então, da hora. Meninos, queremos agradecer demais vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente. A gente tá toda semana trazendo pessoas de segmentos mais diferentes possíveis, assim, e que levam para casa sempre uma história que inspira. A história de vocês é muito bacana. É um segmento que tá, como o Guilherme falou, não é futuro, é presente, né? Tecnologia é presente, então deu para esclarecer bastante coisa aqui e desejar sucesso para vocês nos negócios aí, que dê tudo certo, tá? Obrigado, Diego. Obrigado, Chicão. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí pelo papo. Acho que foi muito bacana, né? E, enfim, vamos em frente aí. E para seguir a Stars, como é que faz? Tá na descrição, Cazê? Ele é apaixonado. É no Instagram, no site. Ele já botou tudo ali. Já tá tudo ali, Tiagão? Vocês têm... Eles... Como é que é, Gui? Tem. Ali é o @Stars Aceleradora. Aí, no Instagram. No Instagram, exato. Aí o site é Stars Aceleradora, enfim. Então lá tem bastante conteúdo, tem bastante coisa bem legal lá também sobre esse mercado de tecnologia. Então vale a pena dar uma checada lá depois. Coisa linda. Cazê botou tudo. Botou tudo, Bretinho. Olha lá ele. Senhoras e senhores, Alfredo Soares. Alfredo Soares tá aqui, cara. Gente, quero agradecer demais a cada um de vocês que estiveram com a gente até agora. Agradecer ao Unesc, a nossa universidade, a WSBet.io. A gente ficou o programa inteiro com esse QR Code no cantinho da tela. Tu já tá sabendo, já tá aqui há bastante tempo. Sabe que aponta a câmera do telefone celular ali, já vai direto para WSBet.io. Botou 10, já ganha mais 10 somente pelo código direto do Taon Podcast Brasil. Fechou, Pretinho? Semana que vem voltamos, né? Fechou. E nós vamos marcar um especial, no meio de todos esses episódios, um especial medicina. Então, se você já tem alguma dúvida sobre medicina, você tá no ensino médio ainda e quer fazer medicina daqui a pouco, você quer que seu filho faça medicina, pergunta se ele quer primeiro, isso aí é muito importante. É verdade. Já. Não, já anota... O cara quer fazer educação física, pô, deixa ele. Já anota. Daí o cara pega e faz 10 anos de medicina, na hora que chega lá diz assim, putz, queria estar dando um treino agora funcional. Aí é o seguinte, cara, já anota as perguntas que você tem, manda no nosso Instagram, manda no meu WhatsApp, no WhatsApp do Diego, para esse especial de medicina. Participe desses momentos que são para vocês. É isso aí. Fechou, gente? Um beijo. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau.